Eu quero te cumprimentar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 7, versículo de número 20 e 21. Nós vamos refletir sobre o ciclo do pecado e o resultado do pecado, a sua consequência para todos aqueles em que não se arrependem e seguem de uma forma obstinada em uma vida de pecado. Josué 7, versículo de número 20 e 21. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Nesses versículos nós temos o ciclo do pecado. Nenhuma pessoa, ela se afunda em uma vida de pecado de um dia para outro. É bem verdade que a Bíblia Sagrada nos diz de que nós somos pecadores. Nós temos uma natureza corrompida pelo pecado. Mas há também um processo. Nós lemos no Salmo de número 1 que bem-aventurado é aquele que não anda, não se detém e não se assenta. Quando nós lemos o Salmo de número 1, portanto, nós vemos que há um processo onde a pessoa vai se aprofundando no desejo e na prática do pecado. Num primeiro momento, ela anda naquele caminho, e andar indica algo que é passageiro, mas na sequência, ela não apenas anda, mas se detém. Quando nós lemos a expressão se detém, isso faz alusão a alguém que tem interesse em algo. E o terceiro estágio é quando esta pessoa se assenta na roda dos escarnecedores. Só se assenta quem está à vontade. Da mesma forma aqui no livro de Josué, nós podemos compreender de que o pecado na vida de uma pessoa, ela ocorre em ciclos, e isso ocorreu com Acã. O versículo de número 21 diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Acã, ele foi tentado e não apenas viu aquilo que causaria este pecado. Aqui, Acã optou por continuar em seu desejo pecaminoso. Tanto é verdade que Acã passa agora a caracterizar aquele pecado como algo bom para si. Ele diz: uma boa capa babilônica. Este é o primeiro estágio. A pessoa agora, de uma forma cega espiritualmente, começa a identificar, a mensurar de que o pecado, a prática daquele pecado em específico, lhe trará benefícios. E é isso que Acã está imaginando de forma ilusória. Então, aqui nós temos na confissão: eu vi uma boa capa babilônica,
e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos. Acã está tão cego diante daquela tentação que ele passa a caracterizar aquele pecado como algo bom, e ele deseja de uma forma tão intensa que ele sabe até mesmo o peso e as medidas. Não satisfeito, agora nós temos mais um ciclo do pecado, que é a cobiça. A parte B do versículo diz: cobiceios. A cobiça é um desejo desenfreado. Agora, Acã não apenas viu aquilo que lhe trará a sua perdição, ele não apenas viu, mas começa agora a desejar, a caracterizar aquele pecado como algo bom, e agora ele passa para um estágio extremamente perigoso, que é da cobiça, um desejo desenfreado. Na sequência, nós vemos mais um ciclo do pecado, que é a prática consumada, cobiceios e tomeios. Aqui nós vemos a prática do pecado de forma consumada. Agora nós vemos o próximo ciclo, que é buscar esconder. Este ciclo do pecado de Acã, na verdade, não é algo particular, não é algo isolado e que ocorreu apenas na vida de Acã. Este ciclo, ele ocorre na vida de todas as pessoas que estão de uma forma deliberada e obstinada em uma vida de pecado. Então, elas não apenas visualizam algo, mas passam a caracterizar aquilo que desagrada ao Senhor e que não está em conformidade com a palavra de Deus como algo bom para si. Em qualquer esfera, em qualquer área deste pecado. Não somente isso, mas passa a cobiçar. Agora pratica este pecado e agora busca esconder. Foi isso que também ocorreu com Adão e Eva, desde o primeiro casal até os dias de hoje. Este é o ciclo. Olhar, desejar, caracterizar como algo bom, cobiçar, praticar o pecado e agora buscar esconder. Mas não somente isso. Nós vemos agora as consequências. Porque o pecado, ele traz consequências no plano individual, mas também no plano coletivo. Ou seja, as pessoas que estão participando do ciclo daquele ou daquela que comete o pecado também são afetados de uma forma direta. O texto conclui dizendo no versículo 21: no meio da minha tenda, eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. A consequência agora do pecado de Acã vai vir sobre a sua família. Isso fica muito claro no versículo de número 24, quando os seus bens são afetados, mas também as pessoas que estão à sua volta, como filhos e filhas. Há algo muito importante para nós refletirmos, porque agora no século 21, com o ensino do individualismo, há aquelas pessoas em que, ao tomarem decisões erradas, ao serem confrontadas pela palavra de Deus, exortadas, aconselhadas, elas respondem de uma forma orgulhosa de que tomou aquela decisão e de que arcará com as consequências sozinho, como se dissesse que aquilo que ela pratica, afetando o seu relacionamento com Deus, não afeta outras pessoas. Talvez tentando blindar-se
e tentando amenizar as consequências, ou mesmo não enxergando que as consequências do pecado são individuais, mas também afetam as pessoas que estão à sua volta. Uma pessoa em que tem dificuldades de largar a bebida alcoólica ou as drogas, ela está trazendo consequências a si, mas também à sua família. A pessoa em que é infiel no casamento, ela prejudica a si, o seu relacionamento com Deus, mas também a sua família. A pessoa em que tem dificuldades em lidar com os recursos que Deus lhe deu financeiramente e age com o pecado do consumismo. Ela traz consequências para si, mas também para todas aquelas pessoas que estão à sua volta. Nós devemos sempre reconhecer que o nosso pecado, ele fere a santidade de Deus. Nós pecamos contra o Senhor, ferindo a sua santidade. Prejudicamos também o nosso relacionamento individual com o Senhor, mas também afetamos todos aqueles que estão à nossa volta, trazendo consequências. Mas eu louvo a Deus porque há uma solução. E no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 15, nós vemos que nós devemos nos arrepender e crermos no Evangelho. Há esperança para a sua vida. Todos aqueles que se arrependem de seus pecados e que olham para o sacrifício de Jesus Cristo, há esperança para uma nova vida. E a consequência a qual Acã teve, que foi a morte, também está reservada para todas as pessoas que não se arrependerem de seus pecados. O salário do pecado é a morte. Mas todos aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo Jesus, creem no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, herdarão a salvação, ganharão novas vestes espirituais e agora terão uma vida plena, abundante e de alegria diante da presença de Deus, sendo justificados, libertos da condenação do pecado, sendo santificados, libertos na vida presente do poder da influência do pecado sobre as nossas vidas, e seremos glorificados, finalmente, agora libertos da presença do pecado, habitando para sempre com o Senhor. Portanto, você que assiste este vídeo neste momento, reflita sobre a sua vida espiritual. Em qual fase deste ciclo você se encontra? Pois ainda há tempo de se arrepender e crer em Cristo Jesus, pois dessa forma haverá esperança para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.